Bom dia a todos, meu nome é Tenente Coronel Gustavo Vieira, eu sou o primeiro autor deste trabalho, que é a proposta de framework para a seleção de portfólio de projetos, utilizando Value Focused Thinking e otimização com agregação de interrelacionamentos entre projetos. A coautora deste trabalho é a professora Carmen Milderheim, que é a minha orientadora de doutorado. Nós iremos seguir esse roteiro, em que abordaremos uma introdução com a justificativa do trabalho, referencial teórico, que vai tratar de VFT e alguns métodos de multicritério, bem como a etapa de otimização. Falaremos também do framework, alguns conceitos sobre o framework de portfólio de projetos de maneira geral. Apresentaremos então nosso framework proposto e, por fim, a conclusão do trabalho. O planejamento institucional da Força Aérea Brasileira prevê a formulação de estratégias para possibilitar o cumprimento de sua missão, considerando os cenários que se apresentam. A DCA 11-45, que é a Concepção Estratégica Força Aérea 100, é o primeiro exemplo de documento citado dentro desse planejamento, e ela define alguns objetivos estratégicos de longo prazo relevantes para a Força. Há também o Planejamento Estratégico Militar da Aeronáutica, o PMAER, que é a PCA 11-47, que detalham esses objetivos, define ações estratégicas, entre outros elementos importantes. Na temática de portfólio de projetos, destacamos o Manual MCA 16-2, que é o Manual do Processo de Priorização de Projetos Estratégicos, que é um dos instrumentos da diretriz de governança no COMAER. Os objetivos estratégicos aqui definidos dependem de projetos para que sejam atingidos. Destacamos aqui alguns projetos relevantes da Força, tais como do Caça Gripen, KC-390, a modernização do ECO 99, o Link BR-2 e a FF Modo 4-BR, dentre vários outros projetos. Dentro da temática de definição de portfólio de projetos, podemos dizer que organizações privadas em geral aplicam metodologias de balanceamento de portfólio com algum grau de sucesso, pois a definição da metodologia é facilitada pelo princípio fundamental da busca pela maximização do lucro. Isso é um pouco diferente de organizações públicas, pois os objetivos nem sempre são tão claros. Há múltiplas perspectivas associadas aos interesses da sociedade. No caso particular de aplicações militares, em geral há mais interações entre projetos do que em outros domínios. Então, essa é uma característica marcante dos projetos ligados a aplicações militares, o grau de interrelacionamento, que é natural em função da necessidade de integrar diversos projetos para atingir missões específicas de emprego operacional. E é importante destacar que, quando esses interrelacionamentos são abordados, é necessário considerar múltiplas perspectivas que incluem não somente relacionamentos em pares de projetos, ou 3 a 3, mas todos os níveis de possíveis combinações dentro das alternativas de projetos presentes. Bom, dentro desta temática específica de aplicações militares, identificou-se a possibilidade de aperfeiçoar a metodologia que já existe, da MCA 16-2, com foco aplicável ao desenvolvimento e aquisição de produtos de interesse de defesa nacional. Tá? Então, o presente trabalho apresenta uma proposta inicial de um framework que define guias gerais para aperfeiçoamento do processo de priorização e seleção de portfólios de projetos em organizações como a Força Aérea Brasileira e outras organizações com projetos interrelacionados e de elevada complexidade. Então, o interrelacionamento é um aspecto marcante da nossa proposta. Abordaremos o primeiro tema do nosso referencial teórico, que é a temática de portfólio de projetos. De acordo com Liesio e outros autores, atividades que visam o alcance de objetivos estratégicos e táticos em empresas e organizações públicas em geral são frequentemente organizadas da seguinte forma: um grande número de alternativas para alcance dos objetivos são identificadas e selecionam-se aquelas que possivelmente contribuirão melhor para o alcance de objetivos relevantes, definidos na etapa anterior como objetivos estratégicos, e estão sujeitas a restrições de disponibilidade de recursos, tempo e conhecimento. Essa figura ela ilustra melhor cada um desses elementos. Podemos ver aqui na entrada do processo um conjunto de alternativas, em geral projetos ou que podem ser considerados em diversos níveis de granularidade. Esses projetos estão sujeitos a restrições de tempo, de recursos e conhecimento, e, portanto, nem todos podem ser implementados simultaneamente,
deve haver algum tipo de processo para selecionar aqueles que melhor atingem os objetivos estratégicos da organização, e esse processo, então, de seleção origina a melhor conjunto de alternativas para a organização. Mas como conduzir esse processo da melhor forma possível, né? Como conduzir esse processo de modo que os objetivos sejam atingidos de forma ótima. Bom, então, os principais objetivos dessa área de seleção de portfólio de projetos, de acordo com esses autores, são maximizar condições financeiras com índices tais como valor presente líquido, retorno de investimento ou outro que a organização queira adotar, maximizar benefícios não financeiros, muito importante em relação a organizações públicas, redução de custos, controle de riscos, otimização de programação de atividades, otimização da alocação de recursos e o gerenciamento da incerteza. Especial destaque para esses dois objetivos aqui, maximizar benefícios não financeiros e otimização da alocação de recursos, que nos interessam no domínio considerado referente a aplicações militares. Essa é uma visão geral do framework proposto, que será detalhado no final da apresentação, mas nesse ponto a intenção é apenas mostrar que as 4 etapas aqui achuradas são apoiadas pelo próximo tópico do referencial teórico, que é o VFT. O Value Focused Thinking é um método originalmente desenvolvido por Ralph Kinney, em 1992, e ele é uma ferramenta para aplicar a utilidade multi-atributo por meio da formulação de problemas de forma analítica, com o objetivo de refletir os valores dos tomadores de decisão e identificar a oportunidade de decisão. De acordo com Kinney, alcançar objetivos é o único interesse para qualquer decisão. Em geral, decisores pensam que compreendem bem seus objetivos e estão sempre sob pressão para atingir resultados tangíveis. E é por isso que, em geral, decisores tendem a considerar apenas as alternativas imediatamente disponíveis, que é chamado por Kinney de Alternative Focused Thinking, e a partir dessas alternativas realizar o processo de seleção. Todavia, a proposta do método é que antes de se pensar nas alternativas, o decisor e aqueles que o assessoram devem considerar os valores que estão por trás da decisão. Quais são os objetivos, os valores da organização para aquela decisão. Portanto, de acordo com o autor, faltam abordagens estruturadas para promover pensamento profundo sobre objetivos, e é esta lacuna que o VFT veio para tentar atender, né, para tentar cobrir. Este diagrama apresenta um conjunto de 10 perguntas estruturadas definidas no método VFT, que auxiliam na identificação dos objetivos dos decisores no contexto decisório. Os objetivos identificados são, então, aplicados nas etapas a seguir do método para a estruturação dos valores que serão relevantes na decisão. Após a identificação exaustiva dos objetivos por meio de algumas iterações nas perguntas estruturadas apresentadas na etapa anterior, é possível definir as relações causais entre esses objetivos por meio do WIT test, e a partir do mapeamento das relações causais se constrói a rede de objetivos meio-fim, que é fundamental e importante para a identificação de possíveis oportunidades de decisão, novas alternativas que possam ser consideradas, e também a hierarquia de objetivos fundamentais é construída para gerar em seguida os critérios que serão aplicados no método. Outro tema importante do trabalho são os métodos de análise multicritério, que serão abordados a seguir. Então, o problema de decisão multicritério ele pode ser definido como uma situação na qual podem ser apreciadas pelo menos 2 alternativas a se escolher, e essa escolha é conduzida pelo desejo de se atender a múltiplos objetivos, que são os critérios considerados, sendo alguns deles conflitantes entre si. Existem métodos de critério único de síntese, que são considerados métodos compensatórios. Um desempenho ruim no critério compensa, desempenho bom no critério compensa um desempenho ruim no outro, porque são aplicadas funções aditivas, né? E essas funções aditivas geram um único valor. Então aqui há vários exemplos, um que é muito conhecido, que é o HP Analytic Hierarchy Process, mas há outros também bastante empregados na literatura. Existem também os métodos de sobreclassificação, o outranking, que são métodos não compensatórios, no qual o tomador de decisão realiza a comparação par a par para estabelecer suas preferências.
Existem duas famílias de métodos bastante conhecidas. A primeira é a família Electri, com vários métodos partindo do Electri 1 e vários derivados. E a família de métodos Prometer, que é o foco do nosso trabalho, como demonstraremos a seguir. A etapa final do framework proposto consiste na otimização combinatória de agregação de interrelacionamentos entre projetos, e ela é amparada pela otimização linear existente em um dos métodos da família Prometer, que é um método Prometer 5, que tem foco específico em portfólio. Então, ele considera o cálculo do fluxo líquido de cada alternativa para um ranqueamento, e a partir desse fluxo líquido são estabelecidos ali coeficientes para a otimização linear, que é realizada na etapa final do método, para gerar então um portfólio, uma seleção de um subgrupo dentre as alternativas, que consistirá então no portfólio a ser empregado. Trataremos agora dos conceitos sobre framework de portfólio de projetos. Esses autores propuseram em 1999 um framework genérico de seleção de portfólio de projetos, consistindo de diversas etapas, resumidamente a identificação de projetos, estudo de viabilidade desses projetos com base nos objetivos estratégicos da organização, e a caracterização dos projetos, por fim a otimização do portfólio de acordo com as restrições de recursos, a implantação dos projetos do portfólio escolhido e algumas etapas em que os projetos já implantados são novamente avaliados e confrontados com novos projetos que são identificados na organização. Bom, o resultado final desejado é um portfólio ótimo, que seja aderente aos objetivos da organização e que satisfaça as restrições do comitê de seleção. O presente trabalho, então, propõe um framework com abordagem metodológica específica para as três fases centrais desse processo. O framework geral já identificava essas três etapas como as principais oportunidades para evolução metodológica, e nós pretendemos abordá-las nessa proposta com vistas a atender ao aspecto específico de aplicações militares voltadas ao interrelacionamento entre projetos. Trataremos agora então do framework proposto. Esta é a visão geral do framework que estamos propondo. Existe uma fase inicial de caracterização das alternativas, em seguida a geração de critérios com base em Value Focused Thinking. Essa etapa também alimenta a etapa de identificação de oportunidade de decisão por meio da rede de objetivos meio e fim. E se novas alternativas forem identificadas nessa etapa, elas são caracterizadas à semelhança do que foi feito aqui na etapa inicial, com novas entrevistas, e em paralelo pode ser conduzida também a definição de preferência para agregação de critérios, utilizando ali a etapa inicial do método Prometer, e por fim, com todas essas informações definidas, é possível realizar a otimização combinatória, considerando o conceito de interrelacionamento entre projetos. Entrando um pouco mais de detalhes sobre cada etapa, falaremos então da caracterização das alternativas. Nesta etapa, as informações de custo individual, dependências e possível compartilhamento de custos com outros projetos devem ser detalhadas pelos analistas. Na etapa inicial de caracterização das alternativas, as informações de custo individual, dependências e possível compartilhamento de custos com outros projetos devem ser detalhadas por cada analista. A captura de informações é feita por um questionário aos responsáveis pelo gerenciamento de cada etapa do projeto, que é revisado e complementado pelos representantes do escritório do portfólio de projeto da organização, quando este estiver implantado. É importante destacar o conceito de granularidade do projeto nesta fase. Então, cada projeto deve ser considerado em diferentes níveis de granularidade, desde o escopo mínimo até o escopo completo. Em cada nível de granularidade, informações sobre o custo total, relacionamento entre projetos e compartilhamento de custos entre projetos devem ser indicadas. Então, tanto no nível maior do projeto, escopo completo, como nos níveis de produto mínimo viável e outros níveis que forem identificados. Cada uma dessas informações deve ser coletada. Na etapa seguinte, ocorre a geração de critérios por meio da aplicação do Value Focused Thinking. Esta aplicação se inicia com a análise documental para a identificação dos objetivos genéricos iniciais, com base na documentação de planejamento estratégico institucional e outros documentos afins. Em seguida, algumas entrevistas são conduzidas com os decisores ou seus representantes
para detalhamento dos objetivos identificados na análise documental e, com base nesses objetivos e nas relações de causa e efeito, é construída então a rede de objetivos meio-fim, que servirá como entrada para a etapa de identificação de oportunidade de decisão. E a hierarquia de objetivos fundamentais também é gerada por meio do detalhamento exaustivo dos objetivos fundamentais identificados. E ela é uma das fontes para os critérios a serem utilizados nos próximos estágios do processo. A partir da definição dos critérios, é necessário definir as preferências para a sua agregação. Então, nesta etapa, o grau de importância entre os critérios e a pontuação das alternativas é trabalhada, com nova rodada de entrevistas com os decisores e especialistas do projeto e do portfólio de organização. Detalhe importante, não apenas os decisores são consultados, mas, eventualmente, especialistas de domínio que envolvem os critérios selecionados são também consultados para esse detalhamento do grau de importância. Os critérios, em geral, são agrupados em 5 categorias: restrições de recurso ao orçamento, benefícios tangíveis e intangíveis, interrelacionamento entre projetos, portfólios pré-priorizados e áreas de decisão. São 5 áreas temáticas que precisam ser consideradas nessa etapa. E o método Prometer 5 é relevante nessa etapa porque, nesta etapa, existe a aplicação da fase inicial do Prometer 5, que equivale ao que é aplicado no método Prometer 2, justamente o cálculo do fluxo líquido de cada alternativa para a definição da importância relativa de cada uma delas. Esses coeficientes são usados na etapa de otimização essas informações são usadas como coeficientes na etapa de otimização. Adicionalmente, a partir da rede de objetivos meio-fim gerada na etapa de geração de critérios VFT, é possível identificar oportunidades de decisão, isto é, identificar novas alternativas não consideradas previamente, alternativas de projetos ou combinações de projetos. As possibilidades a serem investigadas são novos níveis de granularidade dos projetos, novos relacionamentos entre projetos e projetos não considerados anteriormente contribuem para objetivos meio, objetivos fundamentais identificados na rede. Na etapa seguinte, caracterização de novas alternativas, as eventuais oportunidades de decisão identificadas precisam ser caracterizadas à semelhança daquelas que já foram trabalhadas na primeira etapa do framework. Então, esta etapa requer novas entrevistas com decisores para caracterizar essas oportunidades identificadas. Bom, na última etapa do método, a proposta é aplicar o conceito de otimização por programação linear do Prometer 5 com algumas variações. A função objetivo deve considerar também a redução do custo por interrelacionamento entre projetos. A ideia é aplicar variáveis do tipo dummy para a inclusão deste valor na função objetivo, de modo a preservar a linearidade do modelo, ao invés de usar outras abordagens também disponíveis na literatura que consideram variáveis não lineares. Adicionalmente, variáveis da função objetivo e restrições relacionadas a portfólios pré-priorizados também são consideradas. Então, algum peso diferenciado para projetos que já estão em andamento, que são projetos pré-priorizados, deve ser considerado nessa etapa. O resultado da otimização deve gerar um conjunto de portfólios com benefícios totais equivalentes. A fronteira de Pareto, assim que é denominada na literatura, que serão apresentados, então, aos decisores finais para a seleção daquele que melhor convier. Concluindo nossa apresentação, destacamos que esta proposta ainda está em fase de desenvolvimento, mas ela apresenta uma importante contribuição na inclusão do interrelacionamento, na caracterização do modelo de otimização para portfólio de projetos, que é tão importante em aplicações militares como a própria literatura tem enfatizado bastante. E, além disso, existe uma contribuição importante, que é a adoção de VFT para caracterizar os projetos de uma maneira sistemática, pois muitas vezes essa caracterização tem sido feita por meio de perguntas abertas, sem uma metodologia que ampare esse trabalho de mapeamento. Portanto, essa também é uma contribuição importante e fundamental para que se possa alcançar o objetivo mais fundamental, que é essa agregação de interrelacionamentos entre projetos na otimização. Agradeço a atenção de todos
e estarei à disposição no evento para tirar qualquer dúvida e conversarmos a mais a respeito dessa proposta.